Olá, gente, muito bom dia. Hoje é dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. E olha que aqui na redação do SBT Rio, o que mais tem são mulheres bonitas, mulheres profissionais, mulheres guerreiras. E sempre aqui no SBT Rio, a gente sempre tem o comando dela, Isabelle Benito, que é outra mulher forte do jornalismo brasileiro. Tá de férias, claro, curtindo um pouquinho para descansar. E a gente já começa falando o seguinte, que a Polícia Civil deflagra ações de combate a crimes de violência contra a mulher. Essa operação foi batizada de Resguardo e acontece em todo o país. Dezenas de mandados de prisão são cumpridos no estado do Rio de Janeiro. E é por isso que nós vamos lá agora ao vivo conversar com a repórter Fernanda Becker. Muito linda, que bom ter você de volta com a gente aqui. Primeiro, feliz Dia Internacional da Mulher para você e para todas as nossas repórteres aqui do SBT Rio. Agora, Fernanda, bom dia para você. É muito importante essa operação porque o número de mulheres que têm procurado as delegacias é muito grande, que são vítimas de violência. E dessa forma não dá, não é isso, Fernanda? Com certeza não dá, viu, Caio? Muito bom dia para você, para todo mundo que assiste ao SBT Rio. Muito obrigada. Importante lembrar que é um dia de luta, não só um dia de comemoração. Bom, como você disse aí, realmente uma operação que acontece em todo o Brasil e só aqui no estado do Rio de Janeiro, 42 pessoas foram presas acusadas de agressão contra mulheres. É interessante comentar, eu vou conversar com a delegada Cristiane Carvalho, que é a titular da DEAN de Belford Roxo, e a gente conversava agora há pouco que a violência contra a mulher não só acontece, não é só cometida a partir de homens. Ela vai explicar um caso de duas mulheres que foram presas nessa operação, lá na delegacia dela em Belford Roxo, mulheres que agrediam uma criança. Delegada, a senhora estava me contando justamente que a violência contra a mulher, a Lei Maria da Penha, ela atua para proteger a mulher, independente do agressor, é isso? Muito bom dia para a senhora. Bom dia, Caio, bom dia, Fernanda. Então, a gente estava conversando aqui, né, explicando que nessa operação nós tivemos mulheres presas também, porque a Lei Maria da Penha é aplicada em 3 circunstâncias. Nós estamos acostumados a lidar só com a questão de relação íntima de afeto, só que também é aplicada nas relações familiares, por exemplo, um primo contra prima, mesmo não morando sob o mesmo teto, e também nas relações domésticas. Por exemplo, se eu tenho uma empregada doméstica trabalhando na minha residência e se eu agrido aquela empregada doméstica, ela vai ser protegida também pela Lei Maria da Penha. Agora, doutora, a senhora me contava sobre esse caso justamente dessas duas mulheres presas. O que elas fizeram contra essa criança de 12 anos? A senhora consegue fazer um resumo pra gente? Então, de maneira resumida, essa criança é uma menina de 12 anos de idade, moradora do município de Belford Roxo. Ela, desde os 5 anos, ela era colocada para fazer os afazeres domésticos e quando não fazia de forma satisfatória, ela como castigo, ela sofria violências. A violência começou de maneira, vamos dizer assim, menos pesada, porque já era pesada, como, por exemplo, a deixar a criança ajoelhada no milho, e chegou ao ponto, agora ela com 12 anos, ela limpou na casa, não limpou debaixo do fogão, e a madrasta dela, né, a mãe estava numa relação homoafetiva, então a madrasta, verificando que embaixo do fogão, agrediu a menina. Ela, né, uma das formas da agressão, ela esquentou uma colher no fogo e colocou na língua da menina. Tanto é que no exame de corpo de delito, o perito constatou exatamente a lesão numa forma de uma colher na língua dessa criança. A menina ficou trancada dentro do quarto. Quando a mãe chegou, a madrasta ainda relatou o ocorrido e a mãe ainda deu uma surra nessa criança. Aí a menina, já com 12 anos, pensou, dessa vez elas vão me matar, porque tá sem limitação. A menina pegou, saiu correndo, eles moram numa área de risco, conseguiu fugir. Quando ela bateu com o portão nervosa, a criança, a madrasta ainda correu atrás dela, só que a madrasta foi contida por populares. Foi aí que a menina conseguiu chegar até a casa do pai, que não estava tendo acesso à menina, justamente a mãe não deixava a menina ir visitar o pai, para o pai não verificar, né, os indícios no corpo dela de todas as agressões que ela vinha sofrendo há anos. Só que ela conseguiu chegar até a casa do pai e o pai foi desesperadamente procurar
a DEAN Belfor Roxo. O Caio, é importante a gente trazer essa história justamente para explicar para as pessoas que a violência contra a mulher não necessariamente acontece só a partir de um homem. A gente sabe que a grande maioria dos casos acontece sob essas circunstâncias, mas é importante que as mulheres saibam que elas podem denunciar e estão protegidas pela Polícia Civil através das DEANs, justamente sob qualquer circunstância de violência. Então é importante a gente trazer esse caso aqui, a gente conversando justamente sobre isso, para que as mulheres entendam que a Lei Maria da Penha protege elas sob essas circunstâncias que a doutora estava falando. É importante que as mulheres saibam disso, né, doutora? É importante porque hoje em dia muitas mulheres estão em relações homoafetivas, então tá sendo normal em delegacia de mulheres, nós estamos acostumados a fazer esse tipo de atendimento especializado. Então muitas mulheres têm nos procurado porque está sendo perseguida pela ex-companheira, que foi agredida fisicamente pela atual namorada. Então a própria Lei Maria da Penha, ela prevê a proteção da mulher independente da orientação sexual. E, Fernanda, que a gente estava conversando, a Delegacia de Mulheres, há muitos anos, nós temos a atribuição também de fazer o atendimento especializado ao gênero feminino, que engloba as mulheres trans também. Então, as mulheres trans que também se sentirem agredidas e ameaçadas, coagidas, também podem procurar. Só reforçando mais uma vez, então, a DEAN não protege apenas as mulheres que nasceram mulheres, mas as que se identificam pelo gênero feminino, se consideram mulheres, são identificadas dessa forma e são protegidas pela lei. Caio, a doutora está aqui à sua disposição. Oi, doutora Cristiane, como é que a senhora vai? Tudo bem? Bom dia para a senhora. Eu acho muito importante esse trabalho que está sendo realizado hoje, né? Não é a primeira vez que é feito, porque nos últimos anos vocês têm feito esse tipo de ação, acho que no Brasil inteiro, justamente para colocar atrás das grades esses agressores que muitas das vezes tiram a vida de mulheres que já eram vítimas de violência há muito tempo. A gente já viu aqui no SBT Rio mulheres que são agredidas pelo marido. Agora, esse caso interessante que a doutora trouxe, a mulher que acaba sendo agredida pela própria companheira de uma relação homoafetiva, ou a mulher trans, por exemplo, que possa ser vítima de violência. Então, o trabalho das DEANs no estado do Rio de Janeiro é tão importante justamente para que a gente evite casos mais sérios acontecendo. Agora, doutora, seria muito interessante a senhora pontuar para a gente quais são esses casos, né, essas agressões mais frequentes envolvendo todos os tipos de mulheres que acabam chegando nas delegacias e que são crimes e por isso hoje vocês estão nas ruas para colocar essas pessoas atrás das grades. Então, Caio, os crimes mais frequentes assim, que as mulheres procuram realmente são as lesões corporais, são as agressões físicas, injúrias, que são os xingamentos, as ameaças. Só que é muito importante trazer, né, aproveitar esse canal de comunicação, que agora nós temos dois crimes novos. Um é perseguição, que é o stalking, que é quando o homem de uma conduta reiterada fica perseguindo a mulher, por exemplo, fica indo no local de trabalho, insistindo para que retorne o relacionamento. Se a mulher já se sente incomodada com aquela situação, se sente inibida em fazer alguma coisa por conta dessa perseguição contínua desse agressor ou agressora, é esse crime de perseguição. Então é um crime novo. E também um crime novo é a violência psicológica, porque a Lei Maria da Penha, desde o início, quando foi criada, já previa a questão da violência psicológica. Só agora que o legislador tipificou como um crime. Então pode nos procurar. E o que é violência psicológica? Não é só aquela mulher que tem um laudo médico, que tem o CID, né, que a gente fala, que pode entrar de licença médica, por exemplo, com o Código Internacional de Doença. Não tem necessidade disso, que seria até uma lesão corporal. A violência psicológica, ela se configura quando, devido àquele cenário de violência doméstica, a mulher se sente de alguma forma prejudicada psicologicamente. Por exemplo, como vamos comprovar? Por exemplo, uma amiga me relata, olha, a minha amiga fulana de tal não quer mais ir ao shopping comigo porque está com medo de que o autor apareça. Então a gente vê que já tem um dano psicológico àquela mulher. Tiane, rapidamente, Fernanda, só um minutinho. Fernanda, só um minutinho. Eu vou trazer para esse debate com a gente aqui também o Dr. Carlos Augusto, que já está com a gente
delegado também. Acho que é muito interessante ter Fernanda, a doutora e o Carlos Augusto, para que a gente possa falar sobre esse assunto, que não é brincadeira. A violência contra a mulher é algo que acontece muito e o número de feminicídios também em 2021 assustou e muito, e já no início desse ano também preocupava, Carlos Augusto. E muitas das vezes as mulheres até não percebem que estão sendo vítimas de uma violência. Tal agressão que esse homem vem fazendo, ou essa mulher companheira dela vem fazendo, e ela não percebe que é vítima da violência, precisa que alguém mostre para ela. Cuidado, dessa forma não está certo, procure a delegacia. Bom dia, Caio, bom dia a todos, bom dia, Cris. Deixa eu falar uma coisa, Caio. Eu fico tentando entender o porquê da mulher não denunciar agressões de um companheiro, um namorado, enfim. Esse tipo de coisa. E eu já reparei que todas elas, ou a maioria delas, inclusive eu queria registrar aqui, que a cada 1 minuto no Brasil, 8 mulheres são agredidas. Enquanto eu estou falando aqui, 8 mulheres estão sendo agredidas. É incrível, né? Bom, por que elas não registram, às vezes não procuram a polícia? Porque esses imbecis, normalmente esses monstros, normalmente que agridem as mulheres, principalmente violência física, eles alternam comportamentos. Eles agridem, mas depois fazem carinho, pedem desculpa, falam que está descontrolado, pedem perdão mesmo. Por favor, me perdoa, cara. Eu nunca fiz isso, me perdoa, te amo tanto. Aí começa. E a mulher, na hora que ela, Caio, pensa em fazer alguma coisa com ele, ela, além de outros fatores, né? Tem gente que depende economicamente, tem gente que não tem para onde ir, tem gente que pensa nos filhos, aquelas coisas todas. Tem gente que tem medo. Ela pensa nesses momentos em que o cara está lúcido, em que o cara é amoroso, tal. Então ela não se reporta. Aí você chega numa roda de amigos, é assim que acontece, irmão. Chega numa roda de amigos, pô, fulano te agrediu, você não, ele não queria fazer isso não, ele é carinhoso demais, ele é meu amigo, ele ama meus filhos, olha, ele é tudo pra mim, foi um momento. Então ela defende o cara, até, assim, se não fosse trágico, a Cris está balançando a cabeça ali, concordando comigo. Mas sabe o que se não fosse trágico, seria até engraçado. Porque, repito, ela só se lembra dos momentos que esse animal, animal de rabo, entendeu? Invertebrado, agride, faz carinho. Então, assim, o que eu quero dizer é que essas pessoas, elas têm que entender que aquilo aumenta. Aquilo aumenta até chegar num assassinato, entendeu? Numa maldade com os filhos para poder atingi-la. Esse crime que ela estava falando, eu sabia que era o 147, é o 147A, prevê uma pena de 6 meses a 2 anos. E é a coisa que eu mais vejo o animalzinho fazer. É quando a mulher termina, o cara fica perseguindo mesmo. E vai no emprego, é chato. E vai na casa dele. Aí o cara fala assim, cara, desculpa, cara, eu estou até me estendendo, mas o cara fala, mas eu não estou te entendendo, eu só quero entender. Mas eu só quero entender, mulher, mas eu só quero entender. Pô, deixa de ser idiota, pô. Terminou, meu irmão. O Carlos Augusto, ele acha que a mulher é uma propriedade dele. Então, achando que a mulher é uma propriedade dele, ele acha que pode fazer o que bem entende. Ou essa relação, aquele que se acha o dominante e outra pessoa dominada. E não é assim que deve acontecer. Eu vou voltar com a doutora Cristiane, mas a própria Fernanda Becker, eu tinha cortado a Fê, desculpa, tá, Fê, mas eu vi que você queria falar, mas eu precisava trazer o doutor para cá, para esse bate-papo. Você tinha uma informação e a gente continua também com a doutora Cristiane em cima desse assunto que é importante, porque são milhares e milhares de mulheres acompanhando o SBT Rio nesse momento. E só lembrando, tá? Coloca a hashtag SBT Rio no Twitter, manda a sua pergunta para cá, pra gente mandar pra doutora Cristiane, pra Fernanda e pro Carlos Augusto aqui com a gente. Vamos lá, Fernanda. É que é interessante falar, Caio, as delegadas estavam aqui em coletiva de imprensa e comentaram justamente sobre a atitude dos homens, que uma vez agressor, a grande maioria das vezes, ele continua sendo agressor. O que isso significa? Que ele agride uma mulher, muitas vezes não é punido por isso, e no próximo relacionamento dele, ele ainda vai agredir a próxima namorada. Então, o que elas falavam aqui mais cedo é que é preciso estancar, é preciso parar com essa agressão. Gostaria que a doutora Cristiane falasse melhor sobre isso, obviamente ela é a autoridade para falar sobre esse assunto. É isso, né, doutora? A gente tem que estancar essa agressão, parar isso. O que
o doutor Carlos Augusto relatou é realmente o que acontece, né? Até alguns policiais reclamam, a mulher vem fazer o RO, o registro, depois volta, olha, eu quero retirar. Então, pra gente, o que acontece? Acende um sinal vermelho, porque isso é natural, é o ciclo de violência. O homem começa a fase lua de mel, vai ficando mais agitado e aqui agride. Só que logo em seguida vem a fase lua de mel, onde vem o pedido de desculpa, onde vem o, né, ele volta a ser carinhoso. Então, isso, dá presente. Então, nisso, a mulher vai à delegacia iludida, até porque ninguém no relacionamento entra para ser vítima de violência doméstica. E é uma ocorrência muito complexa, porque tem filhos envolvidos, tem uma história de vida, não é igual um crime de roubo, em que a gente não tem nenhuma ligação com o autor do roubo, com o criminoso. Não, os crimes envolvendo violência doméstica e familiar são crimes que têm sentimentos, tem consequências que têm que ser tratadas. Então, o que acontece? Quando chega um caso desse na delegacia, eu quero retirar, a gente já entende. Não, aquela mulher nem precisa ficar sem graça de ir na delegacia relatar isso, que isso é normal, faz parte do ciclo de violência. Então, acende um alerta vermelho pra a gente encaminha, é natural. Em todas as delegacias de mulheres, nós temos a rotina de trabalhar com um centro especializado de atendimento à mulher. E nesse centro especializado tem psicóloga, psicopedagoga, tem advogada para ver a questão patrimonial. Então, já acende um alerta vermelho, opa, a gente precisa intensificar o nosso cuidado com essa mulher para fazer ela entender, para ajudá-la a sair desse ciclo de violência. Então, quando se dá essa sinalização, olha, eu retornei, ele, né, já teve relato, ele bêbado é terrível, mas quando ele fica bom, é o melhor pai do mundo. Não é, tem que ficar bom o tempo todo. E outra coisa, novas medidas protetivas. O cara tá me perseguindo, não para de ir no meu trabalho. Mas já incomoda, né? Só quero saber o porquê, isso que acontece mesmo, só quero saber o porquê. Mas incomoda, tá me incomodando? Vai à delegacia, crime de perseguição e pede medida protetiva. Porque se ele voltar a incomodar, é caso de prisão. Então ele vai parar de incomodar, porque vai ser preso. Agora, as medidas protetivas são importantíssimas, que a gente vê muita efetividade. Lógico, tem aqueles casos que a gente vê que realmente o agressor já está fora do controle, né? Está fora de si. Então, nesses casos, a gente oferece abrigo para essa mulher e para a família. A gente oferece uma casa de passagem até que a situação se restabeleça. Então, qualquer indício que a mulher possa pensar, eu posso estar sendo vítima de uma violência doméstica e familiar, procura uma delegacia, porque ali é a porta de entrada para toda a rede de atendimento. A gente não resolve só o aspecto criminal do inquérito, que isso a Polícia Civil faz, né, com muita facilidade. Na delegacia de mulheres, a gente quer realmente resgatar aquela mulher, reconstruir aquela mulher. E que eu estava falando das últimas medidas protetivas incluídas na Lei Maria da Penha, prevê a questão de encaminhamento do agressor a tratamento. E se ele faltar o tratamento, vai preso. Então, é uma boa alternativa para restabelecer, né, reconstruir também esse agressor. Não existe distinção de cor, de credo, de classe social, não existe distinção alguma de agressão, viu, Caio? O importante é que a mulher denuncie e fique alerta para que outras agressões não aconteçam. Agora, só mais um relato quase pessoal, Caio. Tenho certeza absoluta que todas as mulheres que estão assistindo a gente ou já sofreram agressão ou souberam de uma amiga próxima que já sofreu agressão. Então, muitas vezes, a gente acha que isso está muito distante. Não tá não, Caio. Tá muito próximo da gente e é papel nosso também proteger as nossas amigas, nossas familiares, as pessoas que estão do nosso lado, para que enxerguem essa agressão. A doutora falava anteriormente que muitas vezes as mulheres não enxergam que estão sendo agredidas. Então também é nosso papel, como mulheres, como amigas, como companheiras, ficarmos atentas ao que está acontecendo com as pessoas que estão ao nosso lado, porque muitas vezes são sim vítimas e não percebem o que está acontecendo, né, doutora? Não, olha... E a própria Polícia Civil agora, nesse momento de pandemia que nós passamos, criou um número para fazer uma denúncia diretamente para o Departamento de Mulheres. É o 197, número 197. Lá essa mulher ou parente, tá tendo um relato direto, vai na DEAN Belfor Roxo, parente relatar, olha, minha mãe está sendo agredida pelo meu pai. Então a importância de toda a sociedade, um vizinho, às vezes você ouve a vizinha sendo agredida de madrugada, então a segurança pública é dever do Estado, mas responsabilidade de todos. Então, 197 e o 180 continua valendo também, O 180 também continua valendo para as denúncias. O 197 é a denúncia diretamente
diretamente para o departamento de mulheres. Lá, a pessoa que ligar vai receber orientação, pode até fazer um registro naquele momento, ou vai ser encaminhada a uma delegacia de mulheres, marcar um horário para atendimento. E também, nas situações mais emergenciais de flagrante, ligar para a Polícia Militar, 190. Olha, doutora e Fernanda, eu vou trazer dois assuntos aqui interessantes. A primeira é o seguinte, uma telespectadora entrou com a gente pelo Twitter, o Twitter vai já chegar para vocês aí, mas já me cantaram dizendo o seguinte, qual é a primeira coisa que a mulher deve fazer quando ela realmente consegue perceber que é vítima da violência? Essa é a primeira pergunta, né? Para cessar esse tipo de agressão. E a outra colocação que eu vou fazer para a senhora, a doutora, e também para a Fernanda Becker, que é mulher amiga, e para todas as mulheres que acompanham o SBT Rio, para todas as minhas tias, primas, sabe, familiares, mulheres que estão acompanhando agora, e eu coloco e estendo isso para todas as mulheres, é porque às vezes não dá para se perceber como é o tipo de agressão. Certa vez eu vi o seguinte, uma pessoa que eu conheço muito bem, receber a ligação do companheiro e falar assim, qual é a roupa que você está vestindo? Tira uma foto, manda para mim. Muito comum. E eu ainda falei assim, mas você vai fazer isso? Com quem não que é você normal. tá? Com quem que você tá aí? Tira uma foto É normal. aí. E automaticamente, logo depois, tira uma foto e manda para mim. E logo depois falava assim, a sua roupa está igual a de uma prostituta. E ela não entendia isso. Então, doutor, eu trago esse debate para a senhora, para a Fernanda aqui, porque começa assim... telefone, qual é a roupa, tira essa roupa, não é legal. Já é um tipo de agressão, de cerceamento, e às vezes a mulher não percebe. E depois vem pra pancada, o soco, a facada, o tiro. Eu posso só incluir um negócio aqui, Caio? Doutor, fala, doutor, por favor. Só queria dizer aqui, por favor, não me condenem pelo que eu vou falar, mas a gente aqui, de cada 1000 pessoas que vão à delegacia fazer registro, às vezes... É muito raro isso acontecer. 1000 pessoas, uma, às vezes também inventa que o cara está fazendo isso porque quer fazer mal ao cara, tá? Porque o cara que quer terminar. Queria dizer que a polícia, ela olha para a mulher vítima com muito carinho, mas ela procura também enxergar pessoas que às vezes querem manipular a lei para fazer mal. Entendeu? É só para a pessoa ficar de aviso. Entendeu? Que não é chegar lá, contou uma história e a pessoa investiga. Entendeu? Por que eu estou falando isso? Porque eu já vi maldade, Caio. Eu já vi maldade com o filho dos outros, com o marido... Porque a pessoa, às vezes, quer ficar com o filho, enfim... Mas só que nesse momento a vítima é a mulher. Não, eu preciso falando, que a senhora me responda também, doutora, isso, sobre isso que a gente trouxe, essa argumentação. Eu entendo o que o senhor colocou, só que hoje é o Dia Internacional da Mulher, eu preciso defender as mulheres. Não, mas eu estou defendendo. E a gente colocar essa situação também. Não, eu entendo isso, só que é só para a gente não mudar o foco de lado... onde, nessa porcentagem toda de agredidas, são as mulheres que estão morrendo. Deus, claro, então, só para a gente não esquecer disso. Então, doutora, nesses dois assuntos que eu trouxe para a senhora, é muito interessante que a senhora pudesse falar também. Primeiro, está sendo vítima dessa violência, percebeu, faz o quê? O que essa pessoa deve fazer? E como a mulher ela pode já proceder no momento em que ela começa a perceber que está sendo vítima de uma violência, como essa questão de mandar trocar roupa, por exemplo. Sim, até complementando o que o doutor Carlos Augusto falou, essa questão, né, que muitas pessoas, infelizmente, usam para o mal a lei, né, todos os benefícios, toda a proteção da lei. Só que eu já indiciei algumas mulheres pelo crime de denunciação caluniosa. É você dar a causa a um procedimento criminal, sabendo que é tudo mentira, né, acusar alguém de um crime. Então a gente tem que ter responsabilidade, até porque o nosso interesse maior é proteger sempre a mulher. E o que a mulher tem que ficar atenta, né? A gente fala que são os primeiros sinais. Por exemplo, controle da roupa, o que você falou, Caio, acontece assim de maneira recorrente. Controle da roupa, te mandar foto, isso aí já são indícios que está tratando aquela mulher como um objeto dele. Uma coisa também que a gente tem que ficar atento é interrupção de fala da mulher. Você percebe que tem homem que não deixa a mulher concluir um pensamento, não, a opinião dela não vale, o que vale é a minha opinião. O menosprezo à fala da mulher, aos sentimentos da mulher. Então, geralmente, a mulher vítima de violência doméstica tem dificuldade em se enxergar como vítima. Daí a importância das amigas, da família, do próprio
do convívio no ambiente de trabalho, porque a mulher, querendo ou não, muda de comportamento, a gente percebe, não, aí a fulaninha, ela tá mais fechada. Bom, o que está acontecendo? Essa moça está precisando de ajuda, às vezes é um pedido de socorro que nem ela está sabendo que está sendo vítima de violência doméstica. Aquela então em briga de marido e mulher não se mete a não, colher, isso não é existe mito, mais, não. né? Em briga de marido e mulher se mete colher, garfo, concha, em tudo que tem direito tem que se meter. E isso aí que a gente está conversando, né, Fernanda? Independe de classe social. No meu condomínio, né, ou é classe média alta, um condomínio bom, vamos dizer assim, durante a pandemia, uma mulher foi para a varanda que estava sendo agredida pelo marido. E foi uma correria, né? Vocês imaginam o que pode ter acontecido. Então, assim, independe de classe social, e a mulher não precisa ficar com vergonha, desconfortável de procurar uma delegacia de mulheres, porque ali são policiais treinados. Eu faço parte do corpo de professores que capacitam esses policiais com cursos contínuos, treinando esses policiais para atender cada vez melhor essa mulher. Então, não tem por que se sentir constrangida. A questão da medida protetiva é importantíssimo. Tem mulheres que falam, eu não vou procurar a delegacia porque eu dependo financeiramente dele. Hoje tem a medida protetiva de prestação de alimentos. Então, assim, a mulher ou familiar, qualquer pessoa que tem contato com uma mulher vítima de violência doméstica, procura uma delegacia de mulheres, que é muito difícil não ser crime hoje em dia, com a violência psicológica já tipificada. A maioria das condutas são crime, mas pode ser que tenha alguma conduta que não seja criminosa, mas ali é a porta de entrada. Não é uma conduta criminosa, mas a gente consegue encaminhar essa mulher para um serviço de acompanhamento psicológico, até por uma questão, procurar mercado de trabalho. Em Belford Roxo, a gente trabalha com o nosso centro especializado de atendimento à mulher. Lá eles têm um programa que forma as mulheres como cuidadores de idosos. Então a mulher vai para lá, nem precisa ser vítima de violência doméstica, e já sai com uma profissão. Doutora, rapidamente, até para que a gente possa estender ainda mais essa discussão nesse Dia Internacional da Mulher, a própria repórter Fernanda Becker fez a matéria com relação à operação que foi desencadeada hoje em todo o estado do Rio de Janeiro, e a gente sabe que está acontecendo em todo o país, para prender pessoas que agridem mulheres e que, claro, acabaram presas por causa desse crime. A reportagem vai na tela a partir de agora e já eu volto com vocês para a gente continuar debatendo sobre esse assunto. Na tela, por favor. Cena que se repetiu diversas vezes na manhã de hoje. Foram dezenas de mandados de prisão cumpridos em todo o estado do Rio. Esses casos são casos que já vinham sendo investigados, né, que conseguiram, em alguns casos, os delegadas representaram para conseguir o mandado de prisão. Então, a gente pegou esses mandados que ainda estavam pendentes e os cumpriu hoje. Normalmente, você vai ter mais lesão corporal. Por quê? Porque a mulher, infelizmente, ainda entende a violência meramente como lesão, né? A lesão corporal, depois segue-se a ameaça, aí vem as injúrias. O objetivo da operação é combater a violência contra a mulher. Ela recebeu o nome de resguardo, que no dicionário significa proteger alguém ou alguma coisa de perigos e danos. Um dos presos de hoje se passava por motorista de aplicativo para estuprar as vítimas. Colocava um letreiro assim, luminoso, Uber, no carro, e ficava rodando nas proximidades da casa dele, em São João, de madrugada. E quando via pessoas paradas na rua, com o telefone, olhando, como se estivessem realmente esperando, ele abordava. Tanto que para as duas vítimas os dois casos que nós tínhamos lá na DEAN, ele perguntou, estão precisando? Uma das vítimas ele disse que estava armado, com a outra ele armado com arma de fogo, com a outra ele disse que tinha uma faca, mas basicamente apertava o pescoço, assim, usava de violência realmente, segurava, né, usava de agressões para dominar a vítima e conseguir consumar as práticas dele. A ação, comandada pelo Departamento Geral de Polícia de Atendimento à Mulher, levou agressores para a cadeia. Hoje, Dia Internacional da Mulher, é o dia D dessa ação, já que a operação começou no início de fevereiro e até agora prendeu mais de 270 autores de crimes contra mulheres. A dificuldade dela se enxergar como vítima é o primeiro passo
da gente quebrar esse ciclo de violência doméstica que ela está vivendo. E aí chega no que a diretora falou, que é o feminicídio, né? Por vezes demora anos, então nós verificamos que existem vítimas. Essa nova geração, a gente vê que ela é muito mais enfática, né? Às vezes no primeiro empurrão, não vou à delegacia, vou procurar os meus direitos. Ótimo, é assim mesmo que tem que verificar, que tem que fazer. Só lembrando que a denunciação caluniosa é quando a pessoa vai à delegacia. Às vezes, alguma mulher que quer ficar com um homem chega lá e vai dizer que ele cometeu algum crime falando, ó, eu vou usar a Lei Maria da Penha contra você. E isso também não pode acontecer. Agora, Fernanda, claro que essa operação foi muito importante hoje, justamente para colocar atrás das grades aquele homem ou aquela mulher que vive numa relação aí, né, homossexual, por exemplo, e que agride a companheira. Então, a operação foi para a rua para prender essas pessoas que cometem crimes. É isso, Caio. Como a gente disse, a Lei Maria da Penha, que a delegada explicou pra gente, ela protege a mulher, independente de quem é o agressor dessa mulher. Por isso que na operação de hoje, a gente tem até o momento 42 presos e não são só homens presos nessa operação. Como você viu aí na reportagem, foram 272 presos até a partir de fevereiro desse ano, para ser bem precisa, 272 presos, mais os 42 de hoje, ou seja, já passamos de 310 presos no ano de 2022, presos, pessoas que praticavam violência contra a mulher, assim como a delegada explicou pra gente sabiamente, violências que passam desde a violência psicológica até chegar à violência física e ao feminicídio, que infelizmente é o que a gente não quer trazer aqui na TV, né, Caio? Ok, Fernanda, obrigado para você, obrigado, doutora, também. E a gente, claro, está sempre sensibilizado com o que acontece. E parabéns aí pela Polícia Civil, a todas as DEANs, por essa operação e colocar atrás das grades esses criminosos que agem contra as mulheres.